Fala galera, agora nosso último bloco sobre a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, é uma parte bem simples, né? Eu vou tratar aqui com vocês de dois temas: as vedações e também a sanção que é prevista na legislação. Olha só, primeiramente sobre as vedações. Dentro do pregão, lá no artigo 5º, tem uma regra que ele aparece bastante em questões de prova, que diz que no pregão não pode ser exigido, né? São vedadas exigências: 1. De garantia de proposta. 2. De aquisição do edital como requisito para participar da licitação. Vou segurar esses dois para explicar eles, depois eu coloco o terceiro caso. O que é a garantia de proposta? Garantia de proposta é um requisito da fase de habilitação, né? Então, quando a gente fala de garantia de proposta, é aquela garantia que você apresentaria como condição de habilitação para participar do nosso pregão. Olha, a lei de licitações, ela prevê lá uma garantia de proposta de até 1% do valor estimado do contrato, do valor estimado daquele objeto. No pregão não pode. Então, garantia de proposta no pregão não pode. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Porque nada impede que na assinatura do contrato, que é outra história, eu estou falando de licitação aqui. Lá no contrato, eu posso ter uma garantia contratual, conforme a lei de licitações prevê, aquela garantia de até 5% do valor do contrato, aquilo é outra história. Aqui eu estou falando de garantia de proposta, que é aquela que eu estou falando da própria licitação. Eu vou exigir, isso aqui seria exigido, por exemplo, de todos os participantes. Olha, para participar dessa licitação tem que ter garantia de proposta. Não pode. Por que não pode? Porque esse procedimento ele acaba restringindo o caráter competitivo, que é justamente uma característica do pregão. Então, garantia de proposta não pode no pregão. A aquisição do edital para participar da licitação. Hoje em dia o povo olha assim, mas professor, o que é isso? Seria mais ou menos como se você tivesse que comprar o edital e isso fosse como se fosse um ingresso para participar da licitação pública. É óbvio que não pode. Aí o povo me pergunta, professor, não pode no pregão, né? Mas lá na lei de licitações não fala nada. Eu costumo falar o seguinte, que isso aqui, que é a aquisição do edital para participar da licitação, também não pode lá na lei de licitações. Só que lá não fala expressamente. E a gente está falando de questão de prova. A questão de prova fala, ó, a aquisição do edital para participar na licitação é mencionada, a vedação a isso, é mencionada de forma literal na Lei 10.520. Então não pode. Seria como se o edital fosse um ingresso e você tivesse que pagar por isso para poder participar do processo licitatório. Você também não pode realizar a cobrança de taxas ou de emolumentos, né? É meio que uma derivação do caso que nós vimos acima. Se cobrar um valor, olha, para participar dessa licitação, tem uma taxa de R$1.000. Não pode. Só tem uma regrinha, só tem uma coisinha que você pode cobrar. É possível cobrar aqueles custos relativos à reprodução gráfica ou ainda os custos de utilização de recursos de tecnologia da informação. Aqui seria como se você estivesse cobrando, por exemplo, xerox. Você chega num órgão público e pergunta, ó, eu quero o edital do pregão tal. Aí o pessoal do setor vai falar assim, ó, tá disponível na internet, nesse endereço. Aí a pessoa fala, não, mas eu quero o físico, eu não gosto de computador, eu quero o papel. Aí vai dar um calhamaço lá de 250 páginas. Aí você vai olhar para a pessoa e falar, ó, eu posso imprimir para o senhor, mas tem uma taxa, né, tem um valorzinho, né, uma guiazinha que o senhor vai ter que pagar, que é o valor dessa reprodução. Né? Você emite lá o documento, o cara vai lá, paga o boletinho, e aí aquele boletinho se refere ao valor da impressão dessas 250 páginas. Tanto centavo por página, você vai lá e cobra isso. Só isso que pode cobrar, ou seja, é só o custo do xerox. Ou custo de recurso de TI, por exemplo, você vai ter um token lá para poder operar o sistema se ele for eletrônico. Ah, esse token aqui ele custa tantos reais, tipo R$20, R$30. É só o custo daquilo ali que você pode cobrar. Agora, uma taxa ou emolumento só para participar do negócio, isso não pode ter. Bem básico isso aqui. Olha essa questão de prova. O procedimento previsto na modalidade de pregão, nos termos da Lei 10.520, não admite exigência de documentos de habilitação. Oh, calma aí, habilitação tem, né? Depois, é com o vencedor, mas tem. Interposição de recurso pelos licitantes. Olha, depois também, é uma fase única, mas tem. Exigência de garantia de proposta. Opa, isso não pode. Esse é o nosso gabarito. Fixação do prazo de validade das propostas superior a 30 dias. Olha,
Errado. Por quê? Primeiro, que o prazo é de 60 dias e o edital pode ainda fixar um outro prazo, diferente disso. Negociação direta do pregoeiro com o proponente. Ele permite a realização da negociação direta do pregoeiro com o licitante que ofertar a melhor proposta. Então está errado aqui também. Gabarito alternativa C. E agora, para fechar essa nossa aula do pregão, nós vamos falar sobre as penalidades. Aqui tem umas regrinhas importantes que eu quero explicar para vocês sobre a penalidade que pode ser aplicada dentro da Lei 10.520. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quais as infrações que podem ser cometidas? A lei fala o seguinte, olha, você pode ter o convocado dentro do prazo de validade da proposta não assinar ou não celebrar o contrato. O cara ganhou a licitação, você convocou ele para assinar o contrato, ele não comparece. Isso está errado. Se a proposta estiver válida, né, tiver, por exemplo, dentro daqueles 60 dias ou de outro prazo fixado no edital, e ele não comparece, ele pode ser punido por isso. Professor, mas a proposta já venceu. Se a proposta já venceu, aí ele não é obrigado mais a comparecer. Mas se a proposta está válida, ele tem que comparecer. Senão, ele pode ser punido por isso. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame. Porque muitas vezes acontece de no pregão, lá na fase de habilitação, você exigir documentos complementares. Às vezes tem disso. Aí a empresa tem um documento complementar que está previsto no edital e ela não apresenta. Ela pode ser punida por isso aí também. Ensejar o retardamento da execução do objeto. A empresa foi contratada e fica de lenga-lenga e não começa a fazer logo o que tem que fazer. Não mantiver a proposta. É semelhante ao que aconteceu acima. Eu digo que faço por 1.000 e na hora que eu sou contratado, não, por 1.000 eu não faço, tem que ser por 1.200. Eu não estou mantendo a minha proposta, lógico, considerando o seu prazo de validade. Falhar ou fraudar a execução do contrato. Comportar-se de modo inidôneo. Cometer fraude fiscal. Isso aqui tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são infrações. Cometer um negócio desse aqui, vai ter uma penalidade que vai ser aplicada, que é o que nós vamos olhar agora no próximo slide. Entendi quais são as infrações, agora vamos entender como é que funciona a questão das sanções. Eu vou colocar, na verdade, aqui, ó, como sanção ou penalidade. Vou colocar no singular, você já vai entender o porquê, mas na verdade dá para eu dividir isso aqui como se fossem várias. Qual que é a penalidade que é prevista na lei do pregão? A penalidade é o tal do impedimento. Professor, mas é impedimento de quê? É impedimento lá do futebol? Não, não é esse aí não. O impedimento que a gente está falando aqui, ó, é impedimento para licitar, ou seja, para participar de processos de licitações, e também é um impedimento para contratar. Então, quem sofrer essa penalidade aqui, durante o período da aplicação da pena, não poderá nem licitar e nem contratar com a administração pública. Além do impedimento de licitar e de contratar, nós vamos ter um outro procedimento aqui, que é o descredenciamento. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre o impedimento, tá? O descredenciamento. Esse descredenciamento aqui, ele acontece naquilo que a gente chama de sistema de cadastramento de fornecedores. Eu vou colocar só como sistema de fornecedores. Vamos explicar isso aqui para vocês. Olha só. Dentro da lei de licitações, existe a previsão de um sistema. Esse sistema serve para cadastrar os fornecedores. Por exemplo, no âmbito da União, existe o SICAF, que é o Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. Você é fornecedor de computador, você vai lá na administração pública e pede para se credenciar. Aí você vai lá e já fica credenciado como um fornecedor de computador. E quando você for participar de uma licitação pública, você já tem alguns documentos que já estão carregados lá no sistema. Isso facilita bastante o trabalho da administração pública e o seu próprio trabalho. Esse é o nosso SICAF, né, no âmbito federal, ou pode ter outros nomes
nos demais entes da federação. Então, além de não poder licitar e contratar, você ainda tem o descredenciamento no sistema. Isso é ruim porque, por exemplo, a tomada de preços é uma modalidade de licitação restrita para quem está cadastrado no sistema, ou que atenda às condições de cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, então você já começa a ter algum problema. Se você pegar algumas leis mais recentes, como o RDC e Lei das Estatais, eles permitem a realização de licitações exclusivas para cadastrados. Então, você perder o credenciamento, perder o cadastramento, pode dar um probleminha ali para você participar de alguns processos licitatórios. Prazo de duração desse negócio aqui. O prazo de aplicação dessa penalidade, segundo a nossa lei do pregão, será um prazo de até 5 anos. Prazo de até 5 anos. Então, você tem o impedimento, o descredenciamento e o prazo de duração dessas duas aqui será de até 5 anos. Agora, uma pergunta que vem e que é muito comum é o seguinte: esse impedimento de licitar ou de contratar, ele é em qual âmbito de aplicação? A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: imagine que uma Secretaria Municipal de Saúde aplique uma penalidade a uma empresa de impedimento de licitar e de contratar. Essa empresa, ela poderá participar de uma licitação no Estado, ou uma licitação na União, ou uma licitação em outros municípios? A resposta é sim. Por que sim? Porque a lei de licitações, ou melhor dizendo, a lei do pregão, ela fala que essa penalidade ela será aplicável à União, ao Estado, ao DF, e aqui vem o X do negócio, ou ao município. Esse ou, que dá uma ideia de alternatividade, significa que é o seguinte: essa penalidade aqui vale no ente da federação que aplicar a pena. Isso significa dizer que é o seguinte: se a Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau, que é a minha cidade, aplica uma pena a uma empresa que participou em um pregão, né, e essa pena é impedimento de licitar ou de contratar, essa empresa não poderá, durante o prazo de validade da pena, participar de licitações ou contratar com o município de Blumenau, seja a sua administração direta ou ainda a sua administração indireta. Então ela vale na entidade política, o município de Blumenau, essa empresa não poderá participar de outras licitações durante esse prazo. Ah, mas ela pode ir no município aqui do lado, em Indaial, e participar de uma licitação? Pode, porque a pena não alcança o outro ente político. Ela pode ir no governo do estado, Santa Catarina, participar de uma licitação? Pode. Pode na União participar de uma licitação? Pode. A Secretaria de Obras de São Paulo aplica uma pena a uma empresa de impedimento de licitar ou de contratar. No município de São Paulo, seja na administração direta ou na indireta, ela não poderá participar de licitações durante o prazo de vigência. Mas no Rio de Janeiro, no próprio estado de São Paulo, né, porque o município de São Paulo é uma coisa, o estado é outra. No estado de São Paulo, em outros municípios, na União, ela poderá participar. Então, vale na entidade política. Então, você pode colocar aqui, ó, ou, que dá a ideia de alternatividade, e além disso, a gente está falando aqui da entidade política. Isso aqui é bem importante, porque se você for estudar a lei de licitações, que fala lá no artigo 87 da suspensão temporária e da declaração de inidoneidade, eu só vou passar um macete para vocês. Depois você dá uma lida na nossa lei esquematizada, que você vai entender o que eu estou falando aqui para vocês. Teoricamente, no entendimento do TCU, não estou considerando o entendimento do STJ, até porque esses posicionamentos não costumam cair tanto em questões de prova. Mas se a gente seguir o entendimento do TCU, existe uma hierarquia entre essas sanções. A suspensão temporária, que está lá na lei de licitações, seria a penalidade mais leve. Eu não estou dizendo que tem hierarquia no sentido de que você pode escolher por qual aplicar, não estou falando disso. Só estou dizendo que se a gente fosse comparar dentro de cada contexto essas penas, a suspensão temporária seria mais leve, o impedimento de licitar e contratar da lei do pregão seria o intermediário,
E a declaração de inidoneidade, lá da lei de licitações, seria mais grave. Então, na prática, a sanção da lei do pregão está no meio do caminho, entre a suspensão temporária e a declaração de inidoneidade. Essas últimas duas estão na lei de licitações e essa daqui está aqui. Volto a dizer, eu não estou dizendo que você pode escolher entre essas penas, não é isso que eu estou discutindo. Cada uma tem o seu propósito. Aqui eu só estou explicando que se eu tivesse que comparar essas penas, para você conseguir entender o efeito dela, ela estaria no meio do caminho entre a suspensão temporária e a declaração de inidoneidade, seguindo o posicionamento do TCU. Pega a lei esquematizada, que lá a gente tem um esquema bem específico para te mostrar isso aqui. Então, o impedimento de licitar ou de contratar vale para o ente político do qual a penalidade foi imposta, mas não impede de participar nos outros entes políticos, ou seja, nos outros municípios, nos outros estados ou ainda na União, em participar de um processo licitatório. Fechou a sanção? Não, porque tem mais uma outra coisa. A própria lei do pregão fala assim, ó, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, que ele fala assim, ó, sem prejuízo da aplicação das multas e outras penalidades que estejam previstas, deixa eu só melhorar isso aqui, que estejam previstas no edital ou ainda no contrato que tenha sido assinado. Ou seja, você tem o impedimento de licitar e contratar e o descredenciamento do sistema de fornecedores pelo prazo de 5 anos, de até 5 anos. E a aplicação dessas penalidades ocorre sem prejuízo das multas que estão previstas no edital e no contrato e também das demais combinações legais eventualmente definidas. Com isso, a gente fecha essa parte de sanção e eu vou trazer aqui para vocês uma questão inédita. A penalidade de impedimento de licitar e de contratar, quando a modalidade adotada for o pregão, alcança toda a administração pública, ou seja, impede a empresa penalizada de participar de certames ou de firmar contratos com todos os entes da federação. Esse quesito está errado. Sabe por que ele está errado? Porque ele não impede de você participar de licitações e de contratar com todos os entes da federação, mas tem um ou, o município, ou o estado, ou a União, ou o DF. Vale para aquele ente da federação em que a penalidade foi aplicada. Com base nisso, nós fechamos aqui o nosso estudo da Lei do Pregão.